propósito dar-lhe sentido à nossa existência nesta terra. Por favor, Senhor, fala-nos mais uma vez. Que Teu Espírito soberano se mova, preparando o coração e a mente das pessoas que estão reunidas aqui e das milhares de pessoas que estão em outros lugares, recebendo o sinal do satélite e recebendo Tua palavra. Ó Pai, antes da leitura bíblica, quero mais uma vez interceder, suplicar. Por favor, que tua mão se estenda em direção das pessoas que clamam a Ti. Tanta gente sofrendo, Pai. Tanta gente que sente que humanamente não dá mais para resistir. Estão cansados. Tentaram, se esforçaram, lutaram, nada deu certo. Estão aí em algum lugar, Senhor, clamando porque humanamente não vem saída. Talvez um ser querido enfermo, talvez a vida financeira destruída, talvez a vida profissional frustrada, talvez o casamento feito pedaços, não sei. Cada um tem algum motivo por que pedir, por que suplicar. Pai, quando as pessoas olham para Ti, quando clamam a Ti, é porque creem em Ti. E Tu nunca falhaste, Tu nunca frustraste aquele que veio a Ti com fé. Portanto, Senhor, neste momento, atende a súplica silenciosa de cada ser humano. Não permitas que ninguém volte esta noite frustrado para casa, vazio, ou com a sensação de que perdeu tempo tendo vindo aqui. Move-te poderoso, Senhor, e fala nosso coração agora. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ao texto bíblico. Esta noite, os versos 10 ao 14, diz assim: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. No dia em que estiveste em frente dele, de teu irmão, no dia em que os forasteiros levaram cativo o exército de teu irmão, e os estranhos entravam pelas portas e lançavam sortes sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles que ajudou a destruir teu irmão. Versículo 12. Mas tu não devias olhar para o dia de teu irmão, no dia de seu desterro. Não devias alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína. Não devias alargar a tua boca no dia da sua angústia. Não devias entrar pela porta do teu povo, do meu povo, no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhes restassem no dia da angústia. De que está falando aqui Obadias? Deus diz assim: Edom, chegou o momento de acertarmos as contas. E é isto que às vezes me preocupa com relação a mim e com relação a você. A gente às vezes vive como se esta vida nunca vai ter fim. A gente vive como se a gente nunca vai dar conta da vida que recebeu de Deus. E, no entanto, o primeiro ensinamento bíblico desta noite é claro: você pode viver do jeito que você quiser, mas vai chegar o dia do acerto de contas. Muitas vezes
Antes que chegue o dia em que Deus te cobre a conta, a vida vai se encarregar de passar-te a conta. Você pode viver uma vida promíscua. Um dia vai ter que dar contas a Deus da vida promíscua. Mas quem sabe antes que Deus te passe a conta, a vida te passa o diagnóstico, AIDS. Vai ter que pagar a conta com a vida aqui na terra. E tem uma coisa interessante, Deus perdoa, e perdoa tudo, querido. Não há nada que Deus não perdoe. Se há uma verdade cristalina na vida, na Bíblia, é de que Deus perdoa tudo. Mateus 12:31 diz assim: todo pecado lhe será perdoado ao ser humano. Todo. Não há palavra para expressar um conceito maior do que todo. Todo é todo. Assassinato, tráfico de drogas, perversões, miséria, adultério, fornicação, egoísmo, estupro, o pior do pior que você pode imaginar. A Bíblia diz: todo pecado lhe será perdoado ao ser humano. Todo. Não há nada mais abrangente do que todo. Todo é todo. Eu já ouvi pregar Mateus 12:31, mas só a última parte que diz assim: menos o pecado contra o Espírito Santo. Mas eu ainda não ouvi pregar um sermão sobre a metade do versículo 31. Todo. Todo é todo. Esta noite, você pode ter entrado aqui com a vida destruída completamente pelo pecado. Você pode ser o pior do pior do pior. O peso da culpa pode estar martelando, destruindo você sem deixar você dormir. Mas se esta noite você abrir o coração a Jesus e dizer: Senhor, eu te entrego minha vida, todo pecado lhe será perdoado ao ser humano. Você pode receber de Deus esta noite uma página em branco para escrever uma nova história. Essa é a maravilhosa promessa do perdão. Todo pecado lhe será perdoado ao ser humano. Agora, Deus pode te perdoar todo, mas a vida, querido, a vida, ela não te perdoa. A vida é cruel. Outro dia eu encontrei um rapaz que me abraçou chorando e disse: pastor, Senhor Deus, o Senhor disse que Deus me perdoa tudo, mas eu sei que Deus não me perdoou. Por que você acha que Deus não te perdoou? Porque eu estou com AIDS, pastor. E se Deus me tivesse perdoado, Ele me curaria. Espera um pouco, aí estão as coisas. Deus te perdoou, mas a vida não te perdoa. Vamos dizer que você decide acabar com sua vida. Você não pode acabar com sua vida porque a vida não te pertence. E se joga lá do 20º andar. E lá pelo 10º andar você se arrepende. E clama a Deus: meu Deus, perdão. Quanto tempo Deus precisa para te perdoar? A oração não saiu da tua boca, o perdão já veio. Filho, você está salvo. Mas então o Senhor me faz parar. Nossa, filho, você está perdoado, mas a vida não perdoa. Você vai morrer, salvo, mas vai morrer. Esse conceito tão simples resulta tão difícil para a gente entender. A gente brinca com a vida como se a vida nunca vai ter fim. Faço o que quero. Agora, o interessante é que Deus permite que o ser humano se apodere da vida que é dele. E aí o homem vive como se nunca vai ter que rendir conta. Mas aqui é uma coisa contundente: Edom, você viveu do jeito que quis, você não me reconheceu, porque você tinha dinheiro, porque você tinha um armamento, porque você tinha homens sábios, porque você tinha bons relacionamentos humanos.
porque você tinha sua capital escondida no topo da montanha, você achava que não precisava de mim, tudo bem. Mas chegou o momento de acertarmos contas. E Deus cobra. E vejam o que diz Deus a Edom, versículo 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão. No original hebraico, esta palavra que foi traduzida na minha Bíblia, na minha versão, como confusão, dá a ideia não de confusão, sino de vergonha. Porque viveste sem mim, porque não atentaste à minha voz, porque fizeste o que quiseste, a vergonha te cobrirá. Sabe, querido, o maior preço que a gente paga pelo pecado é a vergonha. É a vergonha. E nada mais dramático, mais duro, mais cruel, mais triste para um orgulhoso do que a vergonha. Porque orgulhoso quer sempre estar no topo, ser bem visto, ser aplaudido. A morte, inclusive, seria menos dolorosa para um orgulhoso do que a vergonha. E como Deus é realista, filho. Você brinca de ter uma esposa, 2 esposas, 3 esposas, 4 esposas, porque ninguém te vê. Bota óculos escuros, chapéu. Mas Deus disse, continua brincando. Um dia a vergonha vai te alcançar. Com que cara você vai olhar para sua esposa? Ou para seu esposo? Ou para esses filhos que admiram você? Ou para esses netos que admiram você? Com que cara você vai olhar para todas as pessoas que acreditaram em você? Você é desonesto? Porque o dinheiro é poderoso cavaleiro neste mundo e move e remove montanhas. Aproveita de uma função para apoderar-se de dinheiro. Continua, mas um dia vai enfrentar a vergonha de teus próprios atos. Não há castigo, não há dor mais terrível do que a vergonha para um orgulhoso. E um orgulhoso é aquele que tem a louca ideia de que pode viver sozinho, de que não precisa de Deus para nada. Mas no texto de hoje, Deus especifica 3 pecados que machucaram o coração de Deus e que Edom praticou. E esses 3 pecados Edom o praticou contra seu irmão Judá. Porque já vimos a primeira noite que de Esaú saiu Edom e de Jacó saiu Judá, Israel. Portanto, eram primos irmãos. E na hora da dificuldade, deveriam se ajudar. Um deveria estender a mão ao outro. E, no entanto, os eruditos não sabem definir a que circunstâncias se refere isto. É possível que seja a invasão dos babilônios a Judá, ou dos árabes a Judá, dos filisteus. O que a história conta é que, num momento, Israel, Judá, foi invadida pelo exército inimigo. E Edom, desde a montanha do Seir, desde o topo de Temã, a capital, escondida lá, olhava para baixo. Seu irmão sendo invadido, sendo destruído, sendo atacado. E aí Deus menciona 3 pecados de Edom. E esses 3 pecados foram os seguintes. Primeiro, a indiferença. Edom primeiro ficou de braços cruzados vendo seu irmão sendo destruído. Indiferença. Segundo, Edom foi um passo mais adiante. No início estava de braços cruzados, observando a tragédia de seu irmão. Mas depois deu um passo mais, e esse passo foi
começou a dar gargalhadas, começou a rir, começou a se alegrar com a desgraça de seu irmão. E depois avançou um passo mais. Entrou no terreno da maldade, porque saiu de seu esconderijo e desceu, e quando Israel já estava destruída, eles começaram a tomar os despojos de um povo já derrotado. E olha que esse povo era seu irmão. E quando alguns israelitas ainda vivos queriam sair, eles os esperavam nas saídas da cidade para tirar a vida deles ou entregá-los a seus inimigos. 3 coisas terríveis. Primeiro, a indiferença. Segundo, o cinismo, rir da dor alheia. E terceiro, a maldade. Interessante como o pecado avança, não? Primeiro, você é indiferente. A indiferença, acho que em nosso tempo parece que não é pecado. Qual é o pecado da indiferença? Você não faz nada. Tem muito cristão que vive um cristianismo indiferente, achando que está guardando os mandamentos de Deus. Tem muito cristão cuja religião é não, 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 não. Não come, não corta, não faz, não vende, não entrega, não sobe, não senta, não deita, não, 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 não. E ele acha que é um bom cristão porque não, 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 não. A religião de Cristo não é não. A religião de Cristo é faz. Faz. E vive tão ocupado em fazer coisas boas que na tua vida não há lugar para as coisas más. Mas o cristão acha que porque não faz coisas más é bom cristão. Não faz coisas más, mas também não faz coisas boas. E Cristo quer, faz coisas boas de tal maneira que não te reste tempo para fazer coisas más. Estende a mão. Pensa no outro. Estava vendo na televisão aí, no jornal, que agora na época do Natal, tem muita gente que escreve uma cartinha aos Correios, não? A Papai Noel, quer dizer, não é aos Correios, a Papai Noel, não? E a carta chega lá no Correio, e o Correio não sabe aonde localizar Papai Noel. Então fica com todas as cartas amontoadas aí. Garotinhos pedindo um carrinho, uma bola, um panetão, uma chuteira, um short, uma lata de leite e um chocolate para fazer chocolate com leite na noite do Natal. Puxa vida, você será tão pobre assim que não pode comprar um chocolate e leite e levar e dizer, olha, não sou Papai Noel, mas sou um filho de Deus e a minha religião é não apenas não pecar, a minha religião é fazer-te um pouco feliz. E eu já disse ontem à noite, não tenha medo de fazer bem, porque Deus vai te devolver 50 vezes, 100 vezes, 1000 vezes mais do que você dá. Escreve isso na tua cabeça e no teu coração. Solidariedade. Este mundo morre por falta de solidariedade. Teu irmão está morrendo a teu lado e você não se interessa. Teu vizinho não tem um pão. O que te importa? Eu sei que vivemos num mundo de mentira, de engano, de falcatruas. A própria Bíblia diz que por ter se multiplicado a violência, o amor de muitos esfriará.
Eu sei que às vezes você já tem medo de estender a mão porque vai se dar mal. Você está na escuridão, à meia-noite, encontra um motorista com o carro com o pneu furado, para ajudar. Olha, já ouviu tantas histórias. Como para? Eu sei que vivemos num mundo em que a própria estrutura da violência, da maldade humana faz que você não estenda a mão. Mas, querido, não use isso como pretexto para não ficar de olho aberto, para ver alguém neste mundo precisa mais do que você. Você não é rico, não é milionário, mas sempre tem alguém precisando mais do que você. Estávamos lá no centro de São Paulo um dia com um pastor, paramos num semáforo vermelho e um garotinho entrou oferecendo maçãs. E o pastor comprou as maçãs. Só que são maçãs murchas, já podres. E o garoto adolescente dele atrás disse assim: pai, você está louco? Você vai comer essas maçãs podres? E me admirou que o pai falou para seu filho: filho, eu não comprei essas maçãs para eu comer. Eu comprei essas maçãs para o menino comer. Edom via seu irmão sofrendo e ficava de braços cruzados. Aparentemente ninguém podia culpá-lo. ¿Culpá-lo de quê? Edom não fez nada. Não fez nada. Não fez nada de mal, mas não fez nada de bem. E, querido, pecado não é fazer mal, pecado é não fazer o bem também. E se você, pela graça de Deus, aprendesse a fazer coisas boas, não teria tempo para fazer coisas más. O que você não sabe é que o pecado da indiferença, que é aparentemente inocente, te leva a um pecado maior, que é o cinismo. O cinismo é quando teu coração se endurece. Porque quando você está indiferente, aí não faz nada, mas ainda diz, coitado. Pelo menos diz coitado. Mas se você permanece muito tempo neste terreno, você avança um passo mais e já não diz nem coitado. Agora começa a rir da dor do outro. Você se familiariza tanto com a dor que você inclusive acha que eles merecem sofrer, como os discípulos, quando estavam indo com Jesus aí um dia e viram um coitado cego que nunca tinha enxergado a luz. E os discípulos perguntaram ao mestre: quem pecou, este ou seus pais? Porque ninguém sofre sem motivo. Deve ter feito alguma coisa errada. Oh, querido, a mim que me importa se você fez algo errado. Você está sangrando, vou te estender a mão para curar tua ferida. E Jesus tem uma figura muito bonita que diz que quando ele voltar, ele dirá assim aos justos: vinde aqui. Quando eu estava ferido, vocês me curaram. Quando eu estava enfermo, me ajudaram. Quando eu estava preso, me visitaram. Quando eu estava nu, me deram algo para vestir. Quando estava com fome, me deram de comer. E os justos perguntarão: Senhor, e quando fizemos isso? E ele dirá: não, a mim não me fizeram. Mas quando fizeram a um desses pequeninos, estavam fazendo comigo. E os que se perdem, Jesus dirá: estava nu e não me cobristeis. Estava com fome e não me destes de comer. E eles perguntarão: mas Senhor, quando te vimos? E ele dirá: não, a mim não. Se vocês soubessem que era eu, vocês aí faziam de tudo por mim. Mas quando não fizeram a um desses, não estavam fazendo comigo. Portanto, querido, se algo precisamos aprender esta noite, é a sair de aqui dispostos a fazer o bem,
e a fazer tanto bem que nos esqueçamos de fazer o mal. Mas a indiferença levou Edom ao cinismo e o cinismo o levou à maldade. Primeiro estavam de braços cruzados olhando o sofrimento do irmão, depois começaram a rir e depois desceram e começaram a ajudar o inimigo a destruir as pessoas. Sabe qual é a lição principal que eu aprendo aqui? É que o pecado, ele não aparece como uma coisa grotesca na tua vida. Ele aparece pequenino, como um hábito apenas, e vai se tornando maior, 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 maior. E quando você percebe, tua vida já está destruída pelo pecado. O pecado destrói as coisas que toca. Ninguém queria cometer adultério, abandonar a família, nada disso. Tudo começou com uma sorrisa, um aperto de mão prolongado, um beijo na face. Mas é primeiro um passo, depois outro passo, depois outro passo. E quando um dia a esposa te disse, olha, acho que você está conversando demais com aquela pessoa, você ficou bravo. Oh, você é mal pensada, você é ciumenta. Mas o pecado destrói as coisas que toca. Vai avançando assim, de a pouquinho, de a pouquinho. Primeiro indiferença, depois cinismo, depois maldade. Então, em nome de Deus, eu te digo, revisa teus passos. Revisa teus passos, porque hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação. Hoje você está ouvindo o Espírito de Deus falando ao teu coração. Hoje é tempo de dar um passo para trás. Hoje é tempo de volver. Hoje é o tempo de parar. Porque se eu não parar e continuar no caminho que estou trilhando, um dia a vergonha vai me cobrir. É o que o texto diz, a vergonha vai me cobrir. Você vai me dizer, pastor, eu não tenho forças. Literalmente eu gostaria de parar, mas não tenho forças. Eu sei, querido, você não tem forças, eu também não tenho. Mas esse maravilhoso Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, morreu para dar-nos forças. Nas tuas horas de solidão, quando o Espírito te fala e te faz perceber o caminho errado por onde você está andando, caia de joelhos, clame, suplique, Senhor, por favor, tem misericórdia de mim. Tudo que Deus precisa de você é que você queira, nada mais. O resto é com Deus. Agora, Deus não pode querer por você. Deus não pode tomar a decisão por você. Mas no momento em que você decide, pronto, agora é com Deus. Ele virá com todas as suas hostes em seu auxílio, estenderá a mão, fará por você o que você não pode fazer. Mas a porta do coração é você. Você tem que querer. Você tem que dizer sim. Você tem que suplicar. E ao longo da minha vida, eu tenho visto tantas pessoas lutando, sofrendo para dizer sim, para se entregar ao Senhor Jesus. Me lembro que estava pregando em África do Sul, há muitos anos atrás, na cidade de Johannesburgo. Uma igreja pequenina, não mais de 150 membros. Durante anos e anos a igreja estava desse tamanho. Aquela semana que eu estive lá, a igreja estava lotada, tinha gente nos corredores, gente nas janelas, gente por todo lado. Lá na igreja havia uma irmã, 30 anos na igreja, sofrendo porque o marido não queria saber nada com a igreja, nada com Deus. Quando ele estava de bom humor, deixava ela ir para a igreja. E assim mesmo não a deixava ir. Ele a levava.
A deixava na porta da igreja e ficava esperando aí. Quando terminava o culto, ela tinha que ser a primeira pessoa em sair, entrar no carro e ele a levava de volta para casa. Ela não podia conversar com os irmãos, ela não podia ficar na porta dialogando com ninguém. E isso quando ele estava de bom humor. Porque quando ele estava mal, dizia, você não vai, e pronto, ela simplesmente não ia. 30 anos lutando para sobreviver na vida cristã. Eu não sei se eu estou pregando neste momento a mais de uma pessoa que há muito tempo você está suplicando a Deus que toque o coração do teu esposo e ele não cede, e não cede, e não cede, e não cede. Talvez você vai entender esta senhora. Eu cheguei lá. Ela 15 dias antes fazia tudo o que ele queria. Não queria dar motivo para ele ficar nervoso, porque ela queria assistir a semana toda, e se ela desse algum motivo, ele não a deixaria ir. Finalmente chegou o dia de começar a campanha e ele a levou. Como sempre, a deixou na porta da igreja, ela entrou e ele ficou lá no carro. Deitou a poltrona no automóvel e ficou aí dormindo até ela sair. Só que em 30 anos que ele levava a esposa para a igreja, nunca ele viu a igreja tão cheia. Gente no corredor, na janela, no teto, por todo lado. Como dizem, gente saindo pelo ladrão. E ele ficou mordido pelo bichinho da curiosidade. O que está acontecendo? Era tão orgulhoso, queria mostrar tanta indiferença, que não se atrevia a perguntar à esposa. Mas ficou mordido aí pela curiosidade. De tal maneira que, quando começou a pregação, ele saiu. E foi difícil para encontrar ele um lugar lá no corredor por um vidrinho quebrado. Ainda bem que estava quebrado e ainda bem que os irmãos não consertaram. Ele ficou olhando aí. E o que eu disse no início, se você não queria compromisso com Deus, era melhor sair. Agora já é tarde. O Espírito de Deus pegou ele e o sacudiu aí onde estava. E ele chorou, e chorou, e chorou. Ele viu que as pessoas se levantavam, iam à frente, entregando o coração a Jesus. Ele queria, mas não podia. Quando terminou o culto, ele correu para o carro, deitou a poltrona do banco e fez que estava dormindo. Saiu a esposa, ele fingiu que acordou, já terminou, vamos lá. Só que a esposa percebeu que ele tinha chorado, estava com os olhos vermelhos. E perguntou: o que foi? O que aconteceu com você? Não, nada. Como nada? Você chorou. Não, nada. Tem algum problema no trabalho? Nada, já falei nada. Como ela não queria dar motivo para deixá-lo nervoso, não perguntou mais nada, foi para casa. No dia seguinte, à tarde, ela foi ao shopping. Era 7 da noite. Ela chegou em casa. Ele estava feito um leão enjaulado na sala, indo de um lado para outro, nervoso. Quando ele entrou, ele deu um grito. Falou: irresponsável, você tem culto na sua igreja e olha a hora que você chega. Ela ficou preocupada. O que acontece com ele? Ele não lhe interessa nunca se eu vou, se não vou. Mas para não dar motivo, correu, já nem tomou banho, nada. Pegou as coisas, vamos. Foi para a igreja e ele todo o caminho dando bronca. Olha, se assume uma coisa, tem que fazer para valer. Olha, tem tanta gente, agora não tem lugar para você sentar. E chegaram lá, ela foi para a igreja, para o templo, ele ficou afora. Depois, quando viu que começou, saiu novamente, foi a seu lugar cativo lá na esquina, ficou aí olhando, e o Espírito de Deus novamente. E assim foi a segunda, terça, quarta, quinta. A sexta eu fiz um apelo para o batismo. E ele chorou, e chorou, e chorou, mas não se levantou. A esposa estava preocupada por a atitude dele durante a semana, mudou completamente. Perguntava e ele dizia: não é nada, não te interessa.
Sábado, 1h, o telefone do pastor timbrou. O pastor pegou o telefone, uma voz masculina disse: pastor, amanhã tem batismo, não? Tem. Eu quero ser batizado. Sim, mas quem é você? Eu sou fulano de tal. O pastor perguntou: o quê? Sou fulano de tal. O marido de Dona Carmen? Sim. O pastor quase caiu desmaiado, porque sabia, ele era um inimigo, ele desprezava, odiava pastores, expulsava pastores da casa quando o visitavam. O pastor não podia acreditar, falou: mas como que você quer se batizar? Você não é da igreja, você nunca vai, você persegue a sua esposa, você expulsa os pastores, como quer se batizar? Ele contou o que aconteceu durante a semana. Disse: pastor, toda semana eu estive ouvindo as mensagens lá da janela. O Espírito de Deus tocou meu coração, eu quero me batizar amanhã. O pastor disse: olha, amanhã não vai poder, porque você primeiro tem que estudar a Bíblia. Ninguém se batiza sem conhecer alguma coisa da Bíblia. Ele disse: pastor, eu moro com um membro de sua igreja há 30 anos. Pergunte o que você quiser saber. O pastor lhe fez 4, 5 perguntas, ele sabia tudo. Quero me batizar amanhã. O pastor falou: tudo bem. Só quero uma coisa. Não quero que minha esposa saiba. Mas como vamos batizá-lo? Quero que seja uma surpresa. Não quero que ela saiba. Montaram a surpresa. Sábado à tarde tinha batismo. O homem levou sua esposa para a igreja. Ele entrou, ficou na última poltrona. Sempre ficava na última porque tinha que ser a primeira em sair. Ele ficou lá fora, mas depois, quando já começou o culto, ele correu por trás, se trocou de roupa, estava tudo já providenciado. Eram 12 candidatos, os 12 entraram. Quando já terminou o 12º, entrou um mais. E a senhora já estava olhando o relógio para sair, quando viu alguém entrar lá no tanque e pensou assim: que estranho, parece meu marido. Mas isso era impossível. 30 anos perseguida, massacrada por um homem que não queria saber nada de Deus. Não, isso era impossível. Mas o parecido era tão grande que ela se levantou e começou a avançar pelo corredor. E à medida que avançava, o parecido era muito maior. E quando chegou aqui, o homem virou e sorriu para ela. E ela se desmaiou. E a igreja correu, levantou ela. E ela chorava. E dizia: o que aconteceu contigo? E ele, Deus do tanque, disse: olha, eu lutei com Jesus. Mas não dá mais para lutar. Me perdoa por tudo que te fiz sofrer durante 30 anos. Agora eu estou me entregando a Jesus. E ele foi batizado, e a primeira pessoa que entrou foi a dar-lhe um abraço no tanque, foi ela. Minha pergunta é: há quanto tempo você está lutando com a voz de Deus? O que você está esperando para tomar sua decisão? Veja, eu vou começar a fazer um convite neste momento. Mas quero que você que está lá do outro lado, lutando com o Espírito Santo. Você podia ter se levantado ontem, antes de ontem, não fez. Vai adiar sua decisão até quando? Hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia da decisão. Oh querido, te digo uma coisa: quando o Senhor te chama, é porque te ama, é porque te quer fazer feliz. Por favor, dá-lhe uma chance a Jesus de te fazer feliz. Você já lutou sozinho, você já tentou. O que conseguiu na vida? Se machucou. Está aí, casamento destruído, vida financeira destruída, filhos destruídos. E está esperando o quê para entregar-se? Pare de lutar sozinho. Dê-lhe a Deus a oportunidade
de fazer as coisas por você. E tudo o que Ele precisa é você querer, é você dizer sim. Portanto, neste momento, quando eu fizer o convite, não fique sentado aí. Eu quero convidar os que estão aqui. Não é um convite para os membros da igreja, porque vocês um dia já fizeram sua decisão de entregar o coração a Jesus. Veja, Esther e Eliezer são duas irmãs. Duas irmãs que lutaram com a voz de Deus. Duas irmãs que já se machucaram na vida. Já choraram. Já fracassaram. Já sentiram o peso da culpa martelando seu coração. Já sentiram a voz de Deus chamando e disseram não, não, não e não. Mas que bom é Deus que não para de chamar. Chama, chama e chama. E esta noite, Esther e Eliezer decidiram não fugir mais de Deus. Esther e Eliezer, vocês duas têm lutado para entregar a vida a Cristo, mas tomaram a linda decisão. Por essa decisão maravilhosa que tomaram, para o perdão de seus pecados e uma vida vitoriosa, os pastores Silas e Antenor, como ministros do Evangelho, as batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Elas nasceram de novo. A vida passada passou. E essa experiência pode ser a sua também. Portanto, eu quero pedir: quem é a primeira pessoa que esta noite gostaria de se levantar e vir aqui à frente dizendo: Senhor, te entrego minha vida, quero te seguir, quero aprender mais de ti, quero que me guies, por favor, entra na minha vida, entra na minha família, entra no meu coração, quero aprender mais de tua palavra, quero nascer de novo, quero unir-me a teu povo para esperar a volta de Cristo. Se você quer dizer isso, por favor, levante-se e venha. Onde está a primeira pessoa que se levantará esta noite e virá entregando o coração a Jesus? Alguém vai ter que ser o primeiro aqui. Outras pessoas virão, mas alguém tem que tomar sua decisão em primeiro lugar. A Bíblia diz: se ouvirdes hoje sua voz, não endureçais o vosso coração. Vou pedir a Sonete que venha para cantar. Mas ela vai começar a cantar quando a primeira pessoa sente a voz de Deus e se deixa trazer. Glória a Deus por essa senhora. Venha aqui, venha. Aí está, o Espírito de Deus começa a se mover aqui. E você, onde está aí, levante-se. E já tem um pastor lá na frente esperando você de braços abertos. Entregue sua vida a Jesus. Tome sua cruz e siga a Cristo. Esqueça o demais. Não é fácil seguir a Jesus, mas ninguém sofreu por ter seguido a Jesus. Vá com Cristo, firme. Neste momento, aí onde você estiver, levante-se e venha. E aqui, por favor, queridos, o Espírito se está movendo, está chamando você. Venha lentamente. Sonete, por favor, canta. Toma tua cruz e segue a Cristo. Toma tua cruz cada dia. Pra que temer se Cristo
que temer? Se Cristo te ama, vem pra luz, toma tua cruz e segue a Jesus. Podemos esperar esta noite aqui pelo menos umas 6 pessoas mais que se levantarão e virão. Pelo menos umas 6 pessoas que estão aí sentadas sofrendo. Vem, sai daí, vem cá. Aí está o primeiro. E onde está você? Vai ficar sentado, vai voltar triste para casa, deixando passar a grande oportunidade da sua vida? Este é teu momento. Este é o momento da tua vida, oh querido. Deixa o temor, deixa o preconceito, deixa o medo de lado. Venha Jesus. Vejam esses jovencinhos na melhor idade da vida vindo. Glória a Deus, meu amigo. Não foi fácil, mas Jesus venceu em teu coração e aí está. E você vai ficar sentado aí. Aí onde você estiver na sua igreja, levante-se. Não fique sentado. Neste momento o Espírito está sacudindo você. Vai voltar para casa vazio, frustrado, sem tomar decisão. Levante-se, querido. E você aqui, onde estão? Faltam ainda pelo menos 3 pessoas. Alguma coisa me disse que você já há muito tempo deveria ter dito sim a Jesus. Por que fica sentado aí? Por que fica sofrendo, lutando com a voz de Deus? É só levantar-te e o Senhor Jesus vai correr na tua direção. Vejam essa senhora linda aproximando-se. Agora, se ela conseguiu dizer sim, você também consegue. Claro que sim, meu amigo, aí está. Para uma pessoa que vem, talvez por primeira, segunda vez, vir e desfilar todo esse corredor não deve ser fácil, mas há um terremoto de sentimentos que acontecem dentro do coração. Vejam esse amigo vindo aqui. Não é maravilhoso ver como o Espírito de Deus se move e faz maravilhas? Aí em tua igreja também o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que está aqui, está trabalhando lá, mas você precisa tomar a decisão. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Glória a Deus por esse casal lindo. Tem aí mais jovens se aproximando do Senhor Jesus. Que linda noite, não é certo? O Espírito imperceptivelmente vai assim trabalhando. Os corações vão sentindo, as pessoas vão respondendo, vão rendendo-se a Jesus. E ninguém se entregou a Jesus e ficou frustrado. Vejam uma pessoa vindo a Jesus. Que coisas lindas, não? Eu espero que em tua igreja também estão acontecendo coisas lindas. Continua aí. Levante-se, vá para frente. Alguém a teu lado está orando, está suplicando a Deus, por favor, Senhor, toca o coração deste amigo, deste querido, deste meu irmão, meu primo, meu esposo. Levante-se e venha. Vejam essa menina, na etapa mais linda da vida, vindo e entregando-se a Jesus. Que noite extraordinária. Que coisa bonita, não? Deixe-me fazer uma oração especial por vocês aqui esta noite, tá? Oh Pai querido, Tu amas a estas pessoas. Oh, como Tu as amas, Senhor. Ninguém as amou como Tu as amas. Quem sabe nesta vida já se machucaram, já sofreram. Quem sabe neste mesmo momento estão vivendo um momento difícil, cheio de